Olá pessoal, vamos começar a aula e hoje a gente vai falar de predicados e quantificadores. Já estudamos análise de proposições compostas, né? O que a gente fez até agora foi estudar proposições. Então a gente pega uma proposição, né? A proposição é aquilo que a gente consegue julgar como verdadeiro ou falso e a gente usa esses operadores aqui para operar, né? Para fazer composições de proposições e trabalhar com esses operadores lógicos aqui. Só porque esse tipo de análise não é suficiente para determinar a validade de algumas situações, né? Nem tem algumas coisas que a gente não consegue representar simplesmente com a lógica proposicional. E para isso a gente vai mostrar uma nova forma de representação, que é a lógica de predicado. A lógica de predicados, ela trata da análise simbólica de predicados, né? Parece bastante com a lógica proposicional, só porque a gente vai acrescentar quantificadores, né? Então, a gente trabalha com proposições, só porque a gente vai incluir variáveis e quantificadores nas proposições. Então, aqui um exemplo. O que é um quantificador? Vejam só, aqui eu tenho várias proposições, né? A primeira, todo ser humano é mortal. Sócrates é um ser humano. Portanto, Sócrates é mortal. Eu tenho um raciocínio aqui e uma conclusão, né? Então esse argumento aqui intuitivamente é correto, só porque os vocábulos, né, eu tenho um vocábulo todo aqui que demonstra quantidade. E na lógica proposicional eu não consigo representar isso. Né? E a validade vai depender desse vocábulo aqui que expressa quantidade, né? Veja que é todo, né? Isso aqui vai ser verdade só se todo ser humano é mortal. Então, se tem um conjunto de seres humanos, todos têm que ser mortal. Se tiver um só que não é mortal, então isso aqui vai ser falso. Então, primeiro que a gente tem que saber o que é predicado, né? O que é predicado aqui na lógica? Na verdade, vamos ver o que é predicado na gramática. Na gramática, que é a parte da sentença que fornece informação sobre o sujeito. Na lógica é a mesma ideia, né? Pode ser removendo o substantivo ou sujeito aqui de uma proposição. Então, veja esse exemplo, ó. Eu tenho uma proposição aqui. João é estudante de FTC. Veja que eu tenho João aqui, o sujeito, e tenho o objeto FTC. Posso remover João e FTC e aplicar uma variável no lugar do João e do FTC, né? Então, por exemplo, eu tenho é um estudante de. Esse aqui é o predicado. É um estudante de. Por quê? Porque eu tirei o sujeito. Aí eu ficaria... Veja esse exemplo aqui, esse exemplo que está mais claro. Aí eu tenho Q de x e y, veja que eu dei um nome. Eu dei um nome Q. E esse nome é para esse predicado todo aqui, ó. X é um estudante de y. Veja que agora eu tenho novas variáveis. Essas são as variáveis do predicado. Veja que o predicado aqui, ó, o predicado é um estudante de. No predicado, ele vai definir propriedade que o sujeito X dessa sentença deve ter em relação ao objeto Y. Então, esse predicado vai ser a relação do X com o Y. Então, qual que vai ser essa relação? X é um estudante de Y. Mas qual que é o valor de X e Y? Aí vou ter um conjunto de elementos que o X pode tomar, né? Eu vou ter um conjunto de elementos que o X vai pertencer e um conjunto de elementos que o Y vai pertencer. Nesse exemplo aqui, ó, João é um estudante de FTC. Então o X vai ser o conjunto de estudantes e João é um elemento desse conjunto. E FTC é um conjunto de disciplinas e FTC vai ser um elemento desse conjunto, né? Então eu vou ter X, que é o conjunto de estudante, o João vai ser um. É um estudante de Y e Y vai ser o conjunto de disciplinas. Né? E FTC aqui, como exemplo, vai ser uma disciplina desse conjunto. Tá, vamos ver isso mais formal, né? Então, o que é um predicado? O predicado ele é uma sentença que contém um número finito de variáveis.
e se torna proposição quando eu dou valor para essas variáveis. Então vejam só, eu tenho um predicado P e eu tenho várias variáveis que se relacionam no predicado, né? Então, o valor das variáveis de predicado são definidos por conjunto. Então, para cada variável, eu vou ter um conjunto, né, que vai ser o domínio da interpretação. E esse conjunto pode ser o conjunto de números reais, o conjunto de números inteiros, os naturais, os racionais. Eu posso criar um conjunto, por exemplo, conjunto de estudantes, conjunto de disciplinas, né? Então, vai ser um conjunto de coisas, um conjunto de elementos. Então, dentro dessa definição formal, o predicado P de x, ó. Veja só, o P de x vai ser um predicado, né? Então, P de x é um predicado e x aqui é uma variável que pertence a um domínio D. E o conjunto verdade de P de x, o que vai ser verdade para P de x? Vai ser todo o valor de x que faça a proposição aqui ser verdadeira. Então, vamos ver um exemplo aqui, ó. Eu tenho esse exemplo 1. Aqui eu falo, ó, P de x, x é par e x é maior que 2 e x é menor ou igual a 10. Para tal que x pertence aos naturais. Então, eu tenho x natural, né? X é um conjunto dos naturais. Para essa proposição aqui, ó, ser verdadeira, eu tenho que pegar um valor x dos naturais. Então, por exemplo, ó, P de 2. Você pegar o P de 2 e aplicar aqui, 2. 2 é par? Sim, verdadeiro. E 2 é maior que 2 e menor ou igual a 10? Não, né? 2 não é maior que 2, né? Aí dá falso. Então, logo, para P de 2 é falso. Para P de 5 aqui, se a gente aplicar também, a gente vai ver que é falso. Mas, por exemplo, a P de 6 vai ser verdadeiro, né? Se eu olhar aqui, ó, 6 é par e 6 é maior que 2 e menor ou igual a 10. Então, para P de 6 é verdade. Então, para esses conjuntos naturais, eu vou ter o conjunto verdade, que vai ser todos os valores aqui que fazem essa proposição ser verdadeira. E vou ter o conjunto falsidade, né? É todo elemento pertencente a esse conjunto aqui, que é o conjunto dos naturais, que faz essa proposição ser falsa. Então, esses aqui são os elementos: 0, 1, 2, 5, 7, 9, 10, 12 e assim vai. Aqui eu tenho outro exemplo, né? Eu tenho P de x, x maior que 1, ou desculpa, eu tenho a proposição P de x, né? X mais 1 é maior que x, tal que x pertence aos naturais. Então vejam só, eu tenho x, onde x pertence aos naturais, e eu estou falando que x é maior que 1, tem que ser maior que x, né? X mais 1 tem que ser maior que x. Qual o número que satisfaz essa desigualdade? Então o conjunto de verdade vai ser todo número, né? Todo número mais 1 é maior que ele mesmo. Agora, qual conjunto, quais elementos desse conjunto aqui que faz a proposição ser falsa? Aqui é conjunto vazio, né? Não tem nenhum elemento aqui que satisfaz isso, que faz isso aqui ser verdade. O exemplo 3. 2x é ímpar, tal que x pertence aos naturais. Então vejam só, quais elementos que fazem com que essa proposição seja verdade? 2 vezes um número ser ímpar, então nos naturais não existe, né? Já para ser falso é todo número natural, né? Qualquer número que eu multiplicar por 2, ele não vai ser ímpar, tá? Então esse aqui vai ser falso. Então vejam só, para esses elementos desse conjunto, todos os valores vão ser falsos. Então essa proposição aqui é sempre falsa. Uma coisa que é sempre falsa é o quê? Contradição. No exemplo anterior, vamos voltar aqui. Vejam só, eu tenho x é... Desculpa. Nesse exemplo aqui, né? Nesse exemplo aqui, x mais 1 maior que x. A gente sabe que para todo natural isso aqui é verdadeiro. Então, essa proposição é sempre verdade. Uma coisa que é sempre verdade é a tautologia. Então, nisso, a gente tem definições, né? Aqui na lógica predicada, a gente tem o que é tautologia e o que é contradição. Né? Então, aqui eu tenho, nesse exemplo aqui, eu tenho né? Aqui eu tenho x é par e x está entre 2 e 10. Então, eu tenho uns elementos que satisfaz isso e tem elementos que fazem essa proposição ser falsa. Aqui não é tautologia nem contradição, é contingência, né?
Só porque para esse exemplo aqui, ó, para todo elemento vai ser verdadeiro. Então isso aqui é sempre verdade na topologia. Já, por exemplo, 3, veja que para todo elemento, isso aqui vai ser falso, né? 2 vezes x é ímpar. Com x perfeitos naturais, então não existe x que satisfaça isso. Então, para todo elemento, isso aqui vai ser falso. Então, aqui, né, relembrando, tem exemplo de tautologia e contradição. Seguindo a notação, né, seja P de x e Q de x predicados, e supõe que o domínio é um D, né, para todo x ele vai pertencer a D. Quando eu escrever P de x implica Q de x, significa que cada elemento do conjunto P de x está contido no elemento Q de x. Quando eu falo cada elemento, vai ser o conjunto verdade de P de x vai estar contido no conjunto verdade de Q de x. Quando eu falar da bimplicação, eu estou falando que o conjunto verdade de P de x é igual, é exatamente igual ao conjunto verdade de Q de x. Né? Então vamos ver como é que é isso. Ó. Vamos pegar esse exemplo. Eu tenho um P de x aqui. Eu estou falando que x é fator de 8. Quais os números fatores de 8? 1, 2, 4 e 8. Aí eu tenho outra proposição aqui, ó, Q de x, onde x é um fator de 4. Quais são os fatores de 4? 1, 2 e 4. Aí eu defini uma outra proposição, R de x, essa aqui, né? R de x, tal que x é menor que 5 e x é diferente de 3. Quais os valores que satisfazem isso aqui? 1, 2 e 3, né? Tem que ser menor que x e diferente de 3. Considerando que aqui o conjunto do x são todos os números inteiros positivos. Então aqui eu tenho o conjunto verdade para P de x, para P de x, para Q de x e para R de x, né? Aí aqui eu tenho a descrição de cada proposição. Vejam só, o Q de x ele vai implicar em P de x, porque veja que o Q de x ele está contido em P de x. Né? Para eu mostrar isso aqui melhor, deixa eu abrir a minha tela. Então nesse exemplo, o que eu vou ter? Eu tenho aqui, veja só que o Q de x ele está implicando em P de x. Quando eu falo isso, P de x implica em Q de x, eu estou falando que o conjunto verdade de Q de x está contido em P de x. Isso aqui é verdade. Para esse exemplo é verdade, simplesmente porque, vejam só, o conjunto Q de x, o conjunto verdade de Q de x é 1, 2, 4. E esse conjunto está contido no conjunto verdade de P de x, que é 1, 2, 4 e 8. Então, a implicação, de certa forma, a gente está fazendo esse conjunto verdade está contido nesse outro conjunto verdade. Agora, vejam que o Q de x ele é equivalente a R de x. Isso é verdade porque se eu pegar o Q de x é 1, 2 e 4, e o R de x é também 1, 2 e 4. Né? Então eu tenho a equivalência entre esses conjuntos aqui. Né? Então, continuando, então, na lógica de proposicional que a gente estudou até agora, existe essa limitação, né? Porque a gente não consegue quantificar, né? A gente consegue representar a quantificação na lógica proposicional. Né? E exemplos que podemos tirar do cotidiano, né? De sentenças que podem ser representadas na lógica predicado versus proposicional. Então vejam só, aqui eu tenho exemplos da lógica de predicado e aqui da lógica proposicional, né? Aqui na proposicional, aqui eu tenho proposição, né? O aluno já está em sala, é uma proposição. O 2 é maior que 0, é outra proposição. Esse aqui é o que a gente consegue representar na lógica proposicional. Agora, na lógica predicado, a gente vai ter essas duas notações aqui para representar a quantidade. Então, eu vou
eu consigo representar na lógica de predicado todo, né, ou algum, né, para todo elemento do conjunto, né, no caso que todos os alunos estão em sala de aula. Aqui existe um, né, ou para algum. Existe algum elemento x, esse x aqui vai pertencer a um conjunto, tal que x é maior que zero. Então aqui eu consigo representar a quantidade. Então, dada a proposição, é desejável quantificar os valores de x que devem ser considerados para análise de verdadeiro ou falso. Então, eu poder, para eu falar que uma proposição é verdadeiro ou falso, eu vou olhar a variável x e vou ver se vale para todo elemento do conjunto ou se vale para pelo menos um elemento do conjunto. E depois que eu faço essa análise, aí eu vou julgar, né? Se vai ser verdadeiro para todo ou vai ser verdadeiro para algum. Então, os quantificadores, né, expressam o escopo em que um predicado é verdadeiro ao longo de um intervalo de elementos. Então existem dois quantificadores, o quantificador universal, que é o para todo, e o quantificador existencial, que é o existe. Vamos ver cada um desses quantificadores aqui. O primeiro é o quantificador universal. Então, seja uma proposição P de x, né, na verdade, o P de x aqui é um predicado. Veja que predicado eu tenho x, só porque eu não sei o valor de x, né? Se eu não sei o valor de x, não é uma proposição. Mas nesse caso aqui vai ser um predicado, porque uma vez que eu atribuo um valor para x, aí se torna uma proposição. Então, seja P de x um predicado, e essa variável x pertence a um domínio D. Uma proposição universal, né, é uma proposição da forma para todo x, veja que isso que a gente lê para todo, né, esse A de cabeça para baixo, para todo x pertencente ao domínio, essa proposição tem que valer. Para todo elemento desse domínio, tem que aplicar essa proposição, ela tem que ser verdade. E aí eu vou descobrir o valor verdade aqui dessa proposição toda, né? Então a proposição universal é verdadeira se e somente se P de x é verdade para todo elemento em D. Para todo elemento, se tiver um só que não satisfaça P de x, então essa proposição não vai ser verdadeira. Então a proposição universal é falsa, se somente se é falso para pelo menos um. Então eu estou falando, para todo elemento pertencente ao domínio, P de x tem que ser verdadeiro. Se tiver um elemento só que não satisfaça isso, então essa proposição toda aqui vai ser falsa. Então aqui eu tenho um exemplo, ó. Vejam só, nesse exemplo, seja D esse conjunto aqui. Tá vendo que eu estou dando o conjunto, estou falando, o conjunto é o conjunto D. E nesse conjunto D tem os elementos 1, 2, 3, 4, 5. E a minha proposição é essa aqui, ó. Essa é a minha proposição. É ela que eu vou julgar se é verdadeiro ou falso. Então nela fala o seguinte, para todo elemento desse conjunto D, x ao quadrado tem que ser maior ou igual a x. Para isso aqui ser verdadeiro, tem que ser verdade para todos os elementos. 1 ao quadrado é maior que 1? Sim. 2 ao quadrado é maior que 2? Sim. 3 ao quadrado é maior que 3. 4 ao quadrado, 5 ao quadrado. Né? Se eu verificar isso aqui, eu vou ver que essas desigualdades são todas verdadeiras. Então, essa proposição aqui também é verdadeira. Aqui eu tenho um contra-exemplo, né? Aqui eu tenho um exemplo onde essa proposição dá falso. Ó, veja só, para todo x pertencente aos reais, x ao quadrado é maior ou igual a x. Veja que o predicado é o mesmo. O que muda é o domínio da variável. Veja que antes x pertencia ao conjunto D e o conjunto D era esse conjunto definido aqui. Agora o conjunto x pertence aos reais. Eu tenho os conjuntos reais aqui. Então, para esse verdadeiro tem que ser para todo elemento real. Né? A gente sabe que esse conjunto é infinito, tem infinitos números reais, né? Mas eu consigo mostrar que isso aqui é falso. Simplesmente eu encontrar um contra-exemplo. Que eu estou falando que é para todo, mas se existir só um, isso aqui já é falso. Então se eu pegar meio ao quadrado, vou ver que meio ao quadrado não é maior ou igual a meio, né? Então essa proposição é falsa. Então vejam só, é fácil eu mostrar que uma proposição é falsa.
simplesmente eu procurar um contra-exemplo. Agora, para eu mostrar que uma proposição é verdadeira, no caso, na proposição universal, eu tenho que mostrar para todo. Então aqui o conjunto é pequeno, mas esse conjunto aqui é infinito. Eu teria que mostrar para todos os números aqui que essa proposição é verdadeira. Aqui é a proposição existencial. A existencial, né, dado P de x aqui, P de x é um predicado porque vai depender do valor de x para isso que virar uma proposição. Né, uma proposição existencial é uma proposição dessa forma aqui, ó. Existe um elemento x no domínio, tal que faça P de x ser verdadeiro. Então a proposição existencial é verdadeira se somente se pelo menos um elemento, né? Então se eu vasculhar esse elemento e existe pelo menos um que satisfaça essa proposição P de x, então isso aqui é verdade. Né? A proposição existencial é falsa somente se é falso para todo elemento para todo x no domínio. Então, estou falando que existe um, mas se foram todos, né, então isso aqui vai ser falso. Então, verifique se a proposição existencial é verdadeira ou falsa. Vamos ver esse exemplo aqui. Então, vejam só. Aqui eu estou falando que existe um m, e esse m pertence aos inteiros, que é o conjunto dos inteiros, só que m ao quadrado é igual a m. Existe pelo menos um elemento que satisfaça isso aqui? Aqui eu tenho um exemplo. Por exemplo, 1 ao quadrado é igual a 1. Então, existe um número aqui, 1, que satisfaça essa proposição. Então, essa proposição aqui é verdade. Existe um elemento que faça m ao quadrado ser igual a m. Nesse outro exemplo, seja E, veja que eu agora estou dando um conjunto, né? O conjunto E. E no E tem o elemento 5, 6, 7, 8. E a proposição é justamente a mesma, só porque aí eu mudei o domínio, né? Mudei o conjunto. No caso, existe um E, existe um M pertencente a E, tal que M ao quadrado é igual a M. Existe um elemento desse conjunto, tal que o quadrado dele é igual a ele mesmo. 5 ao quadrado é igual a 5, 6 ao quadrado é igual a 6. Né? Se eu verificar aqui, eu vou ver que não. Logo, se não existe nenhum elemento, então vai ser falso. Aqui eu vou falar um pouco de tradução de linguagem formal, né? Como que a gente pega um texto, né, uma sentença na linguagem natural, que é a linguagem que a gente fala, e representa em símbolo, principalmente representa na lógica de predicado. Vejam só, aqui está descrito a seguinte sentença, né, a seguinte frase, ó. Todos os números reais têm quadrados não negativos. Eu poderia descrever assim, ó, para todo x pertencente aos reais, x ao quadrado é maior que zero, maior ou igual a zero, né? Não falo nos quadrados são não negativos, né? X ao quadrado é maior que zero. Aqui eu tenho outro exemplo, ó. Existe um número inteiro, né? Existe um número inteiro cujo quadrado é igual a ele mesmo. Então existe um número nos inteiros aqui, existe um m pertencente aos inteiros, só que m ao quadrado é igual a ele mesmo. Aqui eu tenho outro exemplo, ó. Todos os triângulos têm 3 lados. Então, para todo triângulo pertencente ao conjunto de triângulo aqui, né? Aqui eu tenho, na anotação aqui, eu tenho para todo triângulo T, né? Então, tem um conjunto de triângulos, T tem 3 lados. Aqui eu tenho outra sentença, né? Alguns programas são estruturados. Então, existe um programa P, então existe, aqui é a variável P, e existe um conjunto de programas, né? Que essa variável P pertence a esse conjunto, tal que P é estruturado. Então, aqui eu só tenho exemplos de como pegar uma linguagem, né, pegar uma sentença na linguagem natural, pegar uma frase e transformar em símbolo. Aqui tenho proposições condicional universal. A proposição condicional universal é bastante interessante porque é muito usado na matemática, né? Eu escrevo assim, para todo x, se p de x, então q de x. Isso aqui é para todo x, p de x implica em q de x, né? Veja que eu tenho se, que é uma condição. Se essa condição for satisfeita, eu tenho essa conclusão aqui, né? Eu tenho o q de x. Isso aqui é um teorema. Isso aqui é importante na matemática porque é um teorema. Um teorema é escrito dessa forma aqui, ó. Isso aqui é um teorema.
Eu tenho uma hipótese e essa hipótese implica na conclusão. Né? Quando a gente for estudar técnicas de prova, a gente vai estudar essa estrutura aqui, né? Basicamente essa estrutura. Então vamos ver exemplo aqui, ó. Para todo x pertencente aos reais, se x é maior que 2, então x ao quadrado é maior que 4. Aqui eu tenho outro exemplo, ó. Todos os bytes têm 8 bits. Para todo x, se x é um byte, então x tem 8 bits. Aqui eu tenho formas equivalentes de proposições universais de lógica. Então as proposições, ó, eu tenho essas proposições escritas dessa forma. Veja só que aqui está falando, para toda pessoa x, se x é homem, então x é mortal. Poderia escrever assim, né? Para todo homem x, x é mortal. Veja que a diferença está no domínio. Aqui eu estou falando para toda pessoa x. Aí eu falo, eu defino x é homem. Se x é homem, então x é mortal. Aqui não, eu estou definindo todo x pertencente ao conjunto de homens. Né? Então que x é mortal. Mas semanticamente tem o mesmo significado, o que muda é a anotação, né? Mas o que é interessante para a gente aprender a fazer negação. Como que eu nego proposições universais ou proposições existenciais? Vamos ver a universal primeiro. Proposições universais primeiro. Vejam só, eu tenho P, é uma proposição. Eu falo, todos os matemáticos usam óculos. Eu estou falando que todos os matemáticos usam óculos. Qual que é a negação disso? Se eu falasse nenhum matemático usa óculos, é errado. Eu estou falando que todo matemático usa óculos. Aí que eu estou falando que nenhum matemático usa óculos. Né? A negação disso seria que existe um matemático que não usa óculos. Existe pelo menos um, né? Mas eu não estou falando que nenhum. Então se eu escrever nenhum, está errado. Né? Um ou mais matemáticos não usam óculos. Essa é a forma correta. Ou alguns matemáticos não usam óculos. Mas como que a gente pode... Qual que é a regra para a gente fazer a negação? A regra é o seguinte, deixa eu abrir a minha tela. Então a regra, né, para negação de proposições universais é o seguinte, ó, eu tenho para todo x pertencente ao domínio, né, esse aqui é o quantificador, eu tenho aqui o quantificador, a variável e o domínio, né? E eu tenho a proposição p de x. O que eu vou fazer? Eu vou negar isso, né? Eu vou negar. Fazendo a negação. Eu vou negar. Neguei aqui. Como que eu poderia escrever a negação? Eu posso escrever como existe x pertencente ao domínio tal que não p de x. Vejam só. No exemplo, se a gente olhar o exemplo do slide, fala todos matemáticos usam óculos. Seria escrever para todo x pertencente ao conjunto dos matemáticos, né? M é o conjunto dos matemáticos. Aí eu falar que x usa óculos. X usa óculos. Então, todo matemático usa óculos. Para todo x pertencente ao conjunto M, M aqui é o conjunto dos matemáticos. X usa óculos. Eu quero negar isso. Então eu teria que escrever existe um x pertencente a M, ou existe pelo menos um matemático que não usa óculos. Aqui não está aparecendo na tela, mas é não usa óculos, né? Então, existe um matemático que não usa óculos. Então, a regra é essa aqui, ó. Então, para todo x pertencente a um conjunto p de x, eu posso negar, desde que eu vou mudar aqui o operador universal, vira operador existencial.
Aqui eu tenho a proposição e aqui eu passo a proposição negando. Voltando aqui para o slide, vamos pegar mais exemplos. Tem exemplo aqui, né? Vejam só, tenho para todo primo P, P é ímpar. Vejam só, como que eu nego isso aqui? Seria, existe um primo P, tal que P não é ímpar. Exemplo 2. Tem um P que é uma proposição do tipo, todos os programas de computadores são finitos. A negação é que alguns programas de computadores não são finitos. Então veja que eu apliquei essa regra aqui, ó. Né? Negando isso aqui, essa regra, né? Essa aqui é a regra. A negação de para todo x pertencente a d que é de x é existe um x pertencente a d não que é de x. Essa é a regra. Agora vamos ver como fazer a negação de proposições existenciais. Então, se eu tenho a proposição P, e ela é descrita, alguns peixes respiram ar. É errado eu falar, alguns peixes não respiram ar. Isso aqui está errado. Isso aqui está errado. O certo seria, todo peixe não respira ar. Né? Se eu estou falando que não, né? Se eu negar que alguns peixes respiram ar, estou falando que todo peixe não respira ar. Então, a negação de proposição, dessa forma existe x que é de x, é equivalente a para todo x não que é de x. Essa é a regra aqui, né? Então, essa regra é basicamente... Deixa eu botar a regra aqui. A gente vê que é fácil, né? Porque eu tenho agora o existencial. Existe um x pertencente ao domínio P de x. Eu estou negando, né? Estou negando. Negação disso aqui é equivalente eu falar para todo x pertencente ao domínio, não P de x. Então, quando eu falo, ó, alguns peixes respiram, seria como eu falar, né, que existe um peixe pertencente ao conjunto de peixes aqui. Suponha que P é o conjunto de peixes. P não respira. Se eu neguei isso aqui, eu estou falando aqui para todo peixe aqui, P respira. Né? Então, onde está existencial fica para todo, e essa proposição eu nego ela, né? Então, essa é a forma da gente escrever a negação. Continuando, vamos ver mais exemplos. Então, nesse exemplo aqui, ó, vejam só, no exemplo 1, eu estou falando, ó, existe um triângulo tal que a soma dos ângulos T é igual a 200 graus. Aplicando a regra de negação. Então, onde está um existe vira para todo. E aqui eu tenho a proposição, né? A soma dos ângulos de T é igual a 200 graus. Vou negar essa parte aqui. Então, fica a soma dos ângulos não é igual a 200 graus. Que outro exemplo. Alguns hackers de computadores têm mais de 40 anos. Então, estou falando, existe um hacker que tem mais de 40 anos. Neguei fica todos os hackers têm idade menor ou igual a 40 anos. Né? Eu neguei mais de 40, fica menor ou igual a 40. Então, essa é a regra de negação, né? Então, a regra é simples. Deixa eu abrir a minha tela. Então, a regra vai ser simples aqui, ó. O que a gente vai ter é basicamente quando eu tenho para todo x pertencente ao domínio P de x, a negação vai ser existe x pertencente ao domínio não P de x. Agora, se eu tiver não de existe x pertencente ao domínio P de x, isso equivale a
para todo x pertencente ao domínio não P de x. Então essas aqui são as duas regras de negação. E com isso a gente tem a lógica de predicado, né? Então isso aqui é uma forma da gente pegar expressões e poder quantificar, né, e representar como lógica de predicado, né? Então isso aqui é bastante útil na nossa formulação matemática de expressões.